Primeira aos Coríntios 9, de 24 a 27. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor, é uma dádiva enorme, incomparável, ter a Tua palavra diante dos nossos olhos, diante do nosso coração. E nós queremos aproveitar intensamente a bênção de termos a Tua revelação e de conhecermos o Senhor. E nós rogamos, ó Deus, que Tu continues a falar ao nosso coração por meio da Tua palavra e avivar a nossa alma e nos encher com o Teu Espírito e derramar sobre nós o poder da graça de Cristo, à medida que a Tua palavra é ouvida por nós e entra no nosso coração, que ela nos transforme, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Quanto é que vale a sua vida profissional? Se você pudesse mensurar a sua vida profissional, ela vale quanto para você? Qual a importância dela para você? A segunda pergunta é: o que você faz em favor da sua vida profissional, baseado no valor que ela tem para você? Quanto vale a sua vida estudantil, a sua vida acadêmica? Ela vale quanto? Qual a importância dela para a sua história? O que você faz em prol da sua vida acadêmica? Quanto vale a sua família? Vale o quê? Vale quanto a sua família? Vale algo? O que você faz pela sua família? Quanto vale a sua saúde? O que você faz por ela? Qual o valor dela e como nós correspondemos o valor de algo com a dedicação por algo? Porque o valor de algo não é mensurado simplesmente pelas nossas palavras. O valor de algo para nós é identificado pela nossa dedicação àquilo que nós valorizamos. Então, a minha dedicação por algo que eu valorizo identifica na prática o quanto eu valorizo algo. Porque, meus amados irmãos, nós não somos meramente aquilo que nós sentimos, nós não somos meramente aquilo que nós falamos,
Nós não somos meramente aquilo que nós pensamos. Nós somos também aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. O que identifica a nossa vida não é simplesmente aquilo que expressamos, é também, mas o que identifica a nossa vida é aquilo que nós fazemos. E não somente o que falamos ou o que sentimos. Quando a gente pensa em saúde, a gente avalia, por exemplo, os benefícios da atividade física. Tem benefícios? Tem. São benefícios limitados? São. Paulo diz lá a Timóteo, o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele tem proveito? Tem proveito. Mas o proveito dele é pouco, quando é comparado com a piedade. O proveito dele é para os anos que nós vamos passar aqui, que não se compara com a eternidade, mas ele tem o seu proveito. Paulo diz isso. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas ele é proveitoso. A piedade é proveitosa para tudo. Mas pensando nessa vida, o exercício físico tem o seu proveito. Por exemplo, as pessoas que fazem atividades físicas moderadas, equilibradas, não idolátricas, porque às vezes tem pessoas que tornam as atividades físicas e outras coisas uma idolatria, uma obsessão. A vida delas vira em torno daquilo, e isso não é mais saudável. Como também exercícios físicos exagerados. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que fez uma maratona de 52 quilômetros. É mais que uma maratona. Ela é uma profissional de saúde. Eu olhei para ela e disse, é saudável? Ela sabe que eu sou pastor, e ela disse, não, pastor. Pronto. A conversa se encerrou. Né? Então tem um limite daquilo que vai ser saudável e daquilo que simplesmente é fruto de uma obsessão da gente de conseguir algumas coisas. Mas as atividades físicas regulares, elas ajudam no fortalecimento dos ossos, dos músculos, melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório, reduz o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, osteoporose, fibromialgia, alguns cânceres e outras doenças, melhora a saúde mental e melhora o humor, reduz o estresse, controla a pressão arterial e níveis de açúcar no sangue, melhora quadros de depressão, aumenta a autoestima, a sensação de bem-estar, aumenta a expectativa de vida, melhora a qualidade do sono, controle de peso, ajuda na manutenção da autonomia nas atividades diárias, na prevenção do risco de quedas para pessoas de terceira idade. Eu não estou na terceira idade, mas todo ano eu estou caindo. Então caí ano retrasado, caí esse ano, amanhã vou ter que fazer exame. E aí vai. Mas o fato é que os exercícios físicos, eles têm o seu proveito. É interessante que o texto que nós lemos, irmãos, o apóstolo Paulo, ele apresenta a vida atlética como uma metáfora, a fim de extrair princípios para a vida cristã. E Paulo usa duas figuras. A primeira figura é a figura do corredor, e a segunda figura é a do boxeador. E o apóstolo Paulo, ele usa essas imagens do atleta, o atleta que corre, o atleta que luta. Ele usa essas duas imagens para extrair princípios da vida cristã. E ele vai mostrar como a dedicação dos atletas, nós podemos de alguma forma aprender com elas, com essa dedicação, e trazermos isso para
a vida cristã? Queria fazer uma outra pergunta para a gente pensar. Quanto é que o Evangelho de Cristo vale para você? E para mim? Olha a pergunta. Quanto é que o Evangelho de Cristo vale para você? Vale alguma coisa esse negócio? Quanto é que a igreja de Cristo vale para você? Vale alguma coisa? Mas talvez essa pergunta a gente responda de maneira muito abstrata. Então eu vou fazer uma pergunta menos abstrata. E a pergunta é: o que é que eu e você fazemos pelo Evangelho de Cristo e pela igreja? Porque o que eu e você fazemos pelo Evangelho de Cristo e pela igreja mostra exatamente, ou pelo menos aproximadamente, o valor que o Evangelho e a igreja têm para a gente. Os irmãos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, irmãos, Paulo aqui, ele vai apresentar a vida cristã, e a vida cristã vitoriosa. E ele mostra, usando essas imagens, a vida cristã exitosa. Todos nós sabemos que vida cristã começa e se desenvolve numa relação com Cristo. Ninguém tem vida cristã sem Cristo. Ninguém tem vida cristã sem se entregar a Cristo. Ninguém tem vida cristã sem se render a Cristo. Ninguém tem vida cristã sem a pessoa de Jesus como Senhor e Salvador dele. Ele pode ter uma vida religiosa, mas a gente só tem vida cristã se Jesus mandar na vida da gente. Se Jesus for o nosso chefe, o nosso comandante, o nosso guia, o nosso Senhor, e aí Ele vai ser o nosso Salvador. Vida cristã só existe assim. Vida cristã é quando a gente vivencia aquilo que Paulo disse: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se isso não é uma realidade em minha vida, eu não vivo vida cristã, eu vivo religiosidade. E essa religiosidade, ela pode me enganar, e eu posso começar a achar que eu sou crente quando eu não sou crente, porque eu sou religioso. Mas ser crente e ser religioso não é a mesma coisa. Então, vida cristã começa com essa realidade que eu estou, pense nas metáforas, arraigado, alicerçado e edificado em Cristo. É a vida de Cristo em mim. E eu e você, com os nossos pecados, com as nossas falhas, vamos permitindo, paulatinamente, com humildade, com arrependimento, com quebrantamento, com choro pelos nossos pecados, a gente permite que o Espírito nos molde. Paulo aqui fala de 3 coisas, quero ser bem rápido, sobre essa vida cristã de fato vitoriosa. Usando essas imagens, Paulo diz, observe aí na sua Bíblia, por favor, você vai observar também aí através do Data Show, os irmãos que estiverem sem Bíblia. Paulo diz: olhe, vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, verso de número 24, eles correm, mas um só leva o prêmio? Pense num atleta que corre 100 metros, 200 metros, 400 metros, 1.500 metros, meia maratona, 21 quilômetros, uma maratona, 42 quilômetros. Pense nesses atletas, nesses homens que se dedicam, nessas mulheres que se dedicam, todos correm, mas um leva o prêmio. Paulo diz: corra, mas corra de tal maneira que o alcanceis. Corra, mas corra a vida cristã de maneira que você alcance. E aí Paulo continua a metáfora,
E ele diz que a vida cristã vitoriosa, verso 25, ela exige disciplina. Observe aí o verso 25. Vamos ler juntos? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, o que, irmãos? A incorruptível. Paulo diz, o atleta, ele precisa de disciplina. Para ele vencer, ele precisa de disciplina. Ele precisa comer algumas coisas e deixar de comer outras coisas. Ele precisa se esforçar para dormir no horário e dormir bem à noite. Ele precisa se cuidar. Ele precisa fazer treinamentos acompanhados por profissionais competentes. O atleta, ele se cuida. Ele abdica de coisas boas, porque ele quer conquistar coisas melhores. Ele cuida da dieta. Quando ele vai correr, ele corre de acordo com as normas. Se ele usar algum tipo de produto proibido, lá no teste, ele vai ser pego no teste antidoping, e ele vai ser punido, ele vai ser desclassificado. Ele precisa correr de acordo com os princípios estabelecidos, ou seja, ele tem que ter disciplina. Paulo está dizendo, nós temos que ter disciplina. Se nós queremos viver uma vida cristã exitosa, a gente precisa ter disciplina. A gente precisa ter a disciplina de dizer, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar na Bíblia, aconteça o que acontecer, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, aconteça o que acontecer, eu vou congregar, faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor, eu vou congregar. Irmão, só um parênteses aqui, só um parênteses. Hoje é muito comum ter aquelas corridas de domingo. Isso é uma sociedade, irmãos, que o domingo para eles é simplesmente um dia. Se você porventura corre, faz atividades, não participe de corridas na hora de escola dominical e na hora do culto à noite, não, meu irmão. O domingo é o dia do Senhor. Você tem 6 dias. 6 dias. 6 dias. Então imagine no dia do Senhor, no domingo, na hora que você e eu devemos estar na igreja, cultuando a Deus, a gente começa a perder domingos e mais domingos, porque a gente está fazendo outras coisas. Eu nem sei se isso está acontecendo e nem tenho informação sobre isso, mas adiantando, veio na minha mente agora, então não faça isso. Dia de domingo é dia de você estar junto com o povo de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus, e não na hora de você estar com o povo de Deus, você está fazendo outras e outras e outras coisas. Não faça isso, não vai fazer bem para a sua alma, não vai fazer bem para o seu coração, não vai. Volte aqui. Então, Paulo está dizendo que exige, irmãos, disciplina, irmãos, disciplina. Então, disciplina tem a ideia de que eu preciso seguir normas, seguir princípios, seguir regras. O atleta tem que fazer isso, e eu, como cristão, tenho que fazer isso. Alguém chega a algum lugar na vida, se ele viver a filosofia, deixa a vida me levar, ele não chega. Então a gente não pode viver a vida cristã empurrando com a barriga. A gente não pode viver a vida cristã, meus amados irmãos, irresponsavelmente. Vida cristã vai exigir de nós disciplina. Eu vou fazer isso, eu vou buscar a Deus, eu vou usar os meus dons e talentos, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou congregar. Deus me ajude.
Segundo lugar, a vida cristã vitoriosa exige objetivos claros. Olhe na sua Bíblia, objetivos claros. Verso de número 26. Vamos ler juntos, irmãos, por favor? Verso 26. Vamos ler todos juntos? Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. O corredor, ele corre, mas ele sabe onde deve chegar. Ele sabe qual é o seu alvo, ele sabe qual é a sua meta. O lutador, ele não fica dando golpe em nada, ele tem um objetivo. O corredor precisa se concentrar na sua meta. Você já viu um corredor profissional numa competição, correndo, olhando para o lado, ou correndo, olhando para trás? Não, ele olha para frente, ele olha para a meta, ele tem um alvo, e ele alcança o alvo com determinação. Muito bem, vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui têm alvos na sua vida? Em qualquer área. Quantos aqui têm alvos na sua vida? Levanta a mão, por favor. Pode levantar, não tenha vergonha não. Tem um alvo. Eu tenho um alvo de ter mais um filho, tenho um alvo de conseguir um emprego, tenho alvo de terminar a faculdade, tenho alvo de passar no concurso, eu tenho um alvo. Pode baixar a sua mão. Eu não vou pedir agora para você levantar nessa minha segunda pergunta. A minha segunda pergunta é: quantos aqui têm alvos espirituais na sua vida? Vou repetir. Quantos aqui têm alvos espirituais na sua vida? Quantos aqui têm alvos cristãos na sua vida? Eu estou começando esse novo ano, e nesse novo ano eu vou ler a Bíblia inteira. Eu vou ler a Escritura. Eu vou ler 3 capítulos de segunda a sábado e 5 capítulos no domingo, ou 4 capítulos todo dia. Alvos, objetivos. Eu vou orar mais, eu vou servir mais, eu vou contribuir mais, eu vou crescer espiritualmente. Imagine o indivíduo que está estudando e ele fica no primeiro ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ele não sai do primeiro ano. Alguém quer viver assim? Ninguém quer viver assim. O indivíduo que começa a faculdade e ele não consegue passar para o segundo período. Ele começa a faculdade e ele diz: se Deus quiser eu vou terminar esse negócio. Eu vou terminar. E ele tem um alvo. Irmãos, nós precisamos, presta atenção, irmão. A gente vai avançar e terminar a pregação, para ir para a escola dominical. Nós precisamos ter alvos espirituais. Amém, irmãos? Você precisa ter alvo espiritual, meu irmão. Alvo. Graças a Deus nós temos muita gente fazendo muita coisa boa. Nós temos aqui na igreja gente competente em todas as áreas, em várias áreas. Mas pense aí, quando você começou, você tem essa competência? Quando você começou nessa especificidade que você trabalha, que você estuda, que você atua, você sabia o que você sabe hoje? Não. Mas o que aconteceu? Você se especializou, você ralou, você cresceu, graças a Deus, glorifica a Deus por isso. E hoje você olha para a sua vida e diz: graças a Deus, hoje eu conheço mais da minha área do que eu sabia há tanto tempo atrás. Pense agora na nossa vida espiritual. Hoje, quantos anos você é crente? 1 ano? 2 anos? 5 anos? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Nós crescemos nesse período? Hoje nós somos mais piedosos do que nós éramos quando nos convertemos. E não adianta aquela conversa: ah, era o fogo do primeiro amor. E só tem fogo no primeiro amor? E é assim, é. Pense aí, meu amado irmão, minha amada irmã, você tem que crescer, meu irmão.
Você tem que ler a Bíblia mais do que lia antes, orar mais do que ora antes, e vir à igreja mais do que via antes, servir mais do que servia antes, ser mais piedoso mais do que era antes. Você já viu aquele tipo de fruta? E você compra a fruta, e ela não está madura, e você compra dizendo: eu vou comer essa fruta, ela vai ficar madura. Como eu comprei em grande quantidade, então eu comprei algumas assim, não exatamente maduras. E aí tem fruta que nunca amadurece, ou tem fruta que apodrece, mas não amadurece. Deus não quer que eu e você sejamos aqui assim. Deus não quer que a gente apodreça, Deus não quer que a gente piore, Deus quer que a gente cresça. Por isso que Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, crescei. Irmãos, pastor Ricardo Agreste, ele diz algo interessante, ele diz: envelhecer não é uma opção, amadurecer é uma opção. Envelhecer não é uma opção, nós envelhecemos, mas amadurecer é uma opção. Crescer espiritualmente é uma opção. E Deus está dizendo para mim e para você, nesta manhã: estabeleça metas, estabeleça alvos. Assim como eu estabeleço alvos em outras áreas da minha vida, eu vou estabelecer alvos na minha vida cristã. E com a graça de Deus, com o poder do Espírito, eu vou ver a minha vida cristã crescer e não apodrecer, mas crescer. Amém, irmãos? Quantos estão me ouvindo? Amém, irmãos? Crescer. Mas você tem que estabelecer alvo, gente. Chega na sua casa, escreva: meu Deus, o que eu preciso? Preciso mudar isso aqui na minha vida. Isso aqui está errado. Esse tipo de postura minha está errada. Esse tipo de atitude minha está errada. Tem que mudar isso. Senhor, tenha misericórdia de mim. Derrama poder do teu Espírito sobre a minha vida, quebrando o meu coração. Eu tenho que servir mais, eu tenho que adorar mais, eu tenho que ser mais piedoso, eu tenho que ser mais quebrantado, eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que ser mais santo. Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode, então me ajude. Em último lugar, e eu termino. Paulo diz: exige disciplina. Paulo diz: exige objetivos claros. E em último lugar, Paulo diz: quer viver uma vida vitoriosa? Exige domínio próprio. Domínio próprio. Vamos ler verso 27, todos juntos? Verso 27. Mas esmurro o meu corpo. Olha aí na sua Bíblia. Vamos ler de novo, irmãos? Vamos lá, amados. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A ideia, a figura que Paulo usa aí, de acordo com o pastor MacArthur, é golpear sobre os olhos. Eu esmurro meu corpo. A ideia de Paulo aí não é autoflagelação, não é isso. É que Paulo trata o seu corpo de maneira que o seu corpo agrade ao Senhor. A ideia do texto é: o atleta faz um esforço, o atleta tem domínio próprio, o atleta tem perseverança, o atleta nega algumas coisas, porque ele quer alcançar um objetivo. O cristão, sendo ele atleta ou não, ele precisa ter domínio próprio. Irmãos, olha para mim. O pecado nos chama, não chama, irmãos? Pecado é aquela coisa que quer nos atrair. Mas se nós queremos viver uma vida cristã vitoriosa que glorifica a Deus, a gente precisa dizer não a algumas coisas. Está entendendo? A gente precisa dizer não. E pecado é aquela coisa que a gente não enfrenta, a gente corre dele, tá? Se você tem inclinações para áreas pecaminosas, corra dela, tá?
se você tem inclinações para pecados sexuais, pecados na área do dinheiro, e outros pecados, corra desses pecados. Pecados na área da desonestidade, corra. Exige domínio próprio. O sábio Salomão, ele diz assim: como uma cidade sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Uma cidade sem muros, naquele contexto, ela não tinha proteção. Qualquer exército vinha e a invadia. E é essa a imagem que Salomão traz. O homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. É uma cidade desprotegida. Mas a Bíblia diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. O fruto do Espírito é domínio próprio. Uma vida cristã vitoriosa exige domínio próprio. Exige autocontrole. Exige o controle do Espírito. Mas eu termino dizendo, o atleta, ele faz todo o esforço, mas ele visa alcançar um prêmio. Naquela época era uma grinalda de folhas, que Paulo chama de coroa, mas era um prêmio corruptível. Mas veja aí o verso 25, o que Paulo diz. O atleta, ele busca alcançar uma coroa corruptível. Verso 25 diz assim, parte B: nós, porém, o que, irmãos? Nós estamos buscando o que, irmãos? A incorruptível, irmãos. Deus tem uma recompensa para você. Uma recompensa melhor que uma medalha de ouro. Uma recompensa melhor que um troféu. Uma recompensa melhor do que um prêmio de R$1.000, de R$10.000, de R$100.000, de R$1 milhão, de R$1,5 milhão. Não tem história de pessoas que participam daquele lixo de programa, O Grande Irmão? Um lixo. O Big Brother. E gente que ganhou 1 milhão e o dinheiro foi todo embora. Eu e você lutamos, eu e você batalhamos, eu e você dependemos da graça de Deus, e na cruz foi conquistado para nós um prêmio. Existem prêmios nessa terra que são bons, não é verdade? Coisas que são boas, mas o prêmio de Deus é superior a todas essas coisas. O prêmio de Deus não pode ser roubado, não pode acabar, não pode ser tirado de nós, ele é eterno. Pense nesse prêmio. Viva a vida cristã vitoriosamente para a glória de Deus e pense, há uma recompensa para mim, há um prêmio para mim, há a coroa da vida para mim, há a glória para mim, e nada vai me fazer desviar disso. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar.